A Covid-19 veio e junto com ela também veio grandes mudanças no mundo jurídico, mas para passarmos por grandes mudanças também é necessário passar por dificuldades. O Núcleo de Estudos de Burocracia do Instituto Getúlio Vargas fez um levantamento onde mostra que 92,6% dos profissionais têm notado que a população de baixa renda tem tido mais dificuldades em acessar os seus direitos durante a pandemia. As defensorias públicas estão trabalhando com temas de interesses coletivos, como, por exemplo, a violência contra a mulher, situações carcerárias, infância e juventude, entre outros. Cerca de 80% dos profissionais avaliam que esse método online tem ajudado bastante, mas que não está sendo 100% eficaz. Cerca de 20% dos profissionais que estão trabalhando em casa não receberam qualquer tipo de equipamento. 7 entre 10 desses trabalhadores têm tido problemas psicológicos e não recebem qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de apoio. Durante a pandemia, surgiram diversas dificuldades, dentre elas, dentro do meio jurisdicional. Por exemplo, se você precisou utilizar algum serviço online ou telefônico, pode ser que você tenha encontrado algumas dificuldades na conexão ou até mesmo sites congestionados. Isso também acaba se tornando um problema para o Poder Judiciário. Durante a pandemia, surgiram diversas dificuldades, dentre elas no meio jurisdicional. Por exemplo, se você precisou utilizar os meios telefônicos ou online, pode ser que você tenha encontrado problemas na conexão e até mesmo sites congestionados. Isso também acabou se tornando um problema para o meio jurídico. Em uma pesquisa realizada, 76% dos brasileiros acham que a internet pode ajudar na aproximação entre sociedade e a justiça. Mesmo com a lei elaborada em 2014, a lei de número 12.965, que assegura em seu artigo 4º, inciso 1, que todos têm direito ao acesso à internet, cerca de 25% dos brasileiros não utilizam desse serviço. Durante a pandemia, esforços não foram poupados por diversos tribunais pelo Brasil para que o acesso aos canais se tornem cada vez mais confiáveis e acessíveis. Também foi implantada a plataforma emergencial de videoconferência para realizações de audiências e de julgamentos. Mesmo com o avanço sendo obrigatório, tem deixado seu lado positivo, até mesmo porque tem aproximado a sociedade do meio jurídico, fazendo com que, assim, mude a imagem de uma justiça totalmente fechada e que a justiça se torne cada vez mais acessível em diversas partes do Brasil. Assim como o direito à água, à luz, à informação, à privacidade são direitos fundamentais, o direito ao acesso à internet também é fundamental, ainda mais no mundo em que estamos vivendo atualmente, onde estamos utilizando a internet em diversas áreas. Cerca de 3 bilhões e meio de pessoas possuem acesso à internet. Surpreendentemente, 5 bilhões de pessoas são completamente excluídas do meio digital. Dentre as diversas vantagens que o meio jurisdicional sofreu, podemos destacar o trabalho remoto de serventuários da Justiça, digitalização de processos físicos, despachos telepresenciais com magistrados, sessões de julgamentos, audiências de conciliação virtuais, audiências de instrução virtuais, entre outras diversas vantagens. O Covid veio e antecipou uma era que já deveria ter acontecido há muito tempo. Assim, a justiça se torna algo cada vez mais acessível para diversas pessoas, fazendo com que assim o processo se torne cada vez mais rápido. A Covid vai embora, mas deixará uma marca positiva na justiça. Então, desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde promoveu a reclassificação do novo coronavírus Covid-19 como pandemia e quando o decreto do estado de calamidade do país, todas as esferas do Poder Judiciário tentam conciliar a necessidade de medidas urgentes de prevenção destinadas aos usuários e prestadores de serviços judiciários, com a premência inafastável da comunidade da prestação jurisdicional. Nos dias de hoje, pelo simples clique do mouse, é possível peticionar, acompanhar o processo e ter uma conexão maior com a própria justiça. Com os recentes acontecimentos ocasionados pela pandemia do Covid-19, tornou-se imprescindível a integração dos jurisdicionados
frente a plataformas digitais disponíveis. A garantia do devido processo legal, no atual contexto, pressa necessariamente pela readequação dessas plataformas operacionais, assegurando a liberdade individuais e as razões e a razoável duração processual com segmentos nos novos meios jurídicos na atuação do mundo virtual. A garantia do direito de acesso à justiça para todos os cidadãos. No século XVII e XIX, sobre as premissas do modelo e do Estado político liberalista, só era garantida para os que tinham recursos que pudessem pagar alto custo de um processo. No Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e proclamação do Estado Democrático de Direito, a ideia de se garantir o acesso à justiça ganhou força constitucional prevista no inciso 78 do artigo 5 da Constituição Federal. Os serviços de assistência judiciária, eles deveriam ter duas funções e, em especial, a primeira seria de prestar orientação jurídica, que significa um trabalho pedagógico de educação e informação à população necessitada sobre os seus direitos e a forma de alcançá-los. A segunda seria de garantir o acesso dessa população à justiça e promover as ações cabíveis para a obtenção de direitos ou até mesmo na defesa de seus interesses. Os principais entraves jurídicos e não jurídicos que colocam efetivo acesso à justiça são a pobreza, a necessidade do advogado e justamente a demora na prestação jurisdicional. Outro ponto importante a ser destacado é justamente a necessidade do advogado em todo o processo salvo para impetrar habeas corpus, nas ações de alimentos, nas ações da justiça, do trabalho, limitando totalmente as varas e os tribunais regionais, conforme a súmula 425 do TST, e nas ações do juizado especial, com valor da causa de até 20 salários mínimos. E diante dessa obrigatoriedade, surgem dois aspectos a serem considerados. O primeiro é justamente a impossibilidade econômica da maioria da população, conforme eu destaquei, e o segundo, ele diz respeito à qualidade dos profissionais disponíveis nesse mercado. O Estado, ele ao criar as defensorias públicas, ele tentou possibilitar que os mais carentes tivessem acesso à justiça. Só que, entretanto, a realidade ela não condiz totalmente com o objetivo estatal. E a falta de mecanismos e recursos materiais e humanos impossibilitam totalmente o atendimento a todos os necessitados. Outro entrave jurídico observado é justamente a demora da prestação jurisdicional, que significa o descumprimento absoluto da função social do Estado. E ao analisar o âmbito trabalhista, podemos observar que essa entrave, ela não existe tanto quanto na justiça comum. Os procedimentos do rito sumaríssimo, ele tem um prazo de no máximo 15 dias para a audiência obedecida. O prazo máximo de 10 dias para prolação de sentença tem sido cumprido. Os despachos preferidos estão no prazo de 48 horas. No caso do TRT, da terceira região, é possível que um processo desse rito seja solucionado em menos de 15 dias, se houver acordo já na primeira audiência. E mesmo se não houver acordo, a parte, ela provavelmente terá uma sentença em primeiro grau, no prazo de 25 dias. E se houver recurso apenas mais 3 meses, ou seja, na Justiça do Trabalho, o processo ele pode ser solucionado em menos de um mês após o ajuizamento da ação, visando-se assim na prática e na prestação jurisdicional com rapidez e qualidade.
Em atenção às preocupações, diversas atividades regulares do Poder Judiciário foram totalmente suspensas. O exemplo pode ser a questão dos prazos processuais. Do mesmo modo, foi a questão dos fóruns e dos tribunais. Eles foram fechados momentaneamente, impedindo a realização das sessões e das audiências presenciais. Porém, as prisões legais e ilegais, elas não tiveram nenhum fim. A liberdade humana, ela não pode simplesmente ficar à mercê das limitações jurisdicionais do judiciário. Elas foram implantadas várias práticas inovadoras e até mesmo ampliadas no Poder Judiciário. Podemos citar a questão do trabalho remoto de juízes e serventuários, a questão das audiências e sessões de julgamentos, que agora podem ser transmitidas virtualmente em tempo real, a questão da ampliação da digitalização de autos físicos, e pode-se ter como um exemplo o caso mais recente da jovem Marina Ferrer, que ela estava sendo julgada na terceira vara criminal de Florianópolis, justamente pelo juiz Hudson Marcos, e a audiência dela foi total virtualmente. E a jurisdição, ela é a realização do direito por um terceiro imparcial, em uma situação concreta, que é uma das funções do Estado. E uma das características, algumas das, é a questão da substituidade, da exclusividade, da imparcialidade, a questão do monopólio do Estado, a inércia e também a questão da unidade.